Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso canal, Mário Magela. Meu nome aqui é Mário Magela. O objetivo hoje é usar as super qualidades ao nosso favor. Estaremos aí hoje de noite junto com o André Lucas, que mora lá em Fortaleza. Vou ter uma live com ele hoje às 19 horas. Coloca no seu calendário aí, coloca no seu alarme do celular para avisar você 5 minutos antes dessa incrível live que eu vou fazer com ele. Ele estudou alguns dados com relação a executivos, e esses executivos, eles têm alguns dados que vão nos passar sobre boas práticas de teletrabalho. Então, é um conceito aí que está muito em alta sobre o home office, como produzir mais dentro da casa, de onde você estiver. E de fato, você agrupar todo em um ambiente de estudo, um ambiente de trabalho, um ambiente de relacionamento familiar, um ambiente de festa, um ambiente que você tem que ter concentração. Então, assim, hoje nós somos chamados a esse desafio que é o estudo dentro de casa, num ambiente agitado, no furacão. E é por isso mesmo que eu estou aqui para compartilhar com você boas práticas e uma ideia bem básica de como a gente pode situar e nos refletir um pouco mais sobre esse tema, né? Agradeço aí a atenção e o comparecimento aí do Deusdete, muito bem, meu pai, a Bruna, minha irmã, a família bombando a minha live. Agradeço muito essa participação, ok? Então vamos nessa aí. Eu queria primeiro fazer um checklist de maturidade. Esse checklist, você está falando comigo aqui, está escutando agora esse vídeo, eu quero que você venha comigo aqui e nós juntos iremos fazer esse checklist da maturidade do estudo. Será que eu sou realmente uma pessoa madura para estudar? Então vamos nessa. A gente vai ver aqui, será que eu estudo para só diploma? Só para ter um diplominha, para ter um cargo, para ter ali uma remuneração, ok? Independente se eu vou ajudar alguém ou não, sabe? Será que eu tenho o propósito de estudar apenas para isso? Pode ser que essa pergunta ela seja um pouco dolorida para a gente tem hora, hein? Será que eu estudo apenas para sair de um sufoco, somente para sair de situações que somente eu, vou ser o único beneficiado dessa história do estudo que eu me dediquei? Então reflita aí um pouquinho. Dedico horas e horas estudando teorias, que na verdade são teorias, são coisas ditas por pessoas e aí morre ali. A pessoa nunca provou nada, né? Cientificamente nunca provou nada. São estudos teóricos, né? Pessoas que falam lá da década do século passado, sem estar lá no século passado para enxergar toda a realidade e monta todo um espantalho para depois ficar batendo nesse espantalho. Será que a gente é assim? A gente fica acreditando de fato no que passa pelos livros? Será que a gente bota fé realmente só na teoria? Ou seja, falou ali para mim e disse, e aí eu saio multiplicando o conhecimento, né? Será que eu fico só nesse campo da teoria? Ou não, pelo outro lado, eu sou apenas aquele prático que ignoro totalmente os conhecimentos científicos e, na verdade, aqui o que vale é o que acontece realmente aqui no meu dia a dia e eu estou pouco me importando pelo conhecimento científico ou pelo avanço da ciência ou que existe uma metodologia, por exemplo, de estudo ou de trabalho, eu ignoro totalmente o conhecimento, né? Começa a falar esse tema aí e eu começo a dormir. Então, tá vendo? São perguntas que mostram extremidades aí do nosso comportamento que a gente pode ter. Então, nem é bom a gente ser extremamente teórico, aquela pessoa que, ao falar com ela, ela vai falar, por exemplo, de como era, por exemplo, o ambiente, né? Esse ambiente da indústria, né? Fala ali do ambiente de trabalho de forma sabe, sem nunca ter pisado numa fábrica, por exemplo, né? Ou uma pessoa que fala lá da era dos engenhos, lá da cana, sem nunca experimentar, ir lá e ver a realidade, eu ter estudado, pegado um livro, visto como que é realmente que funciona.
ok? Como que era o tratamento ali das pessoas. Então, assim, é pessoas teóricas e pessoas que também ignoram totalmente a teoria. Os extremos são extremamente péssimos assim pra gente. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre, ao estudar algo, a gente tem que, de fato, fazer com que aquilo seja parte de uma vivência, de uma experiência real. Pode ser que ali no momento do estudo a gente não consiga ter essa experiência, mas o aprendizado ele só vai se tornar pleno, concreto e vai ter sentido na minha vida se em algum momento eu colocar na prática e ver o efeito. Então eu fico muito na teoria, mas nunca sinto na minha vida os efeitos disso. Então é um problema isso aí, tá? Então, considero, por exemplo, que acreditar na fonte, por exemplo, um fato, eu estudo algo ali, eu estou estudando algo, o fato de eu entender ou não aquilo que está sendo dito em um livro, confiável, uma pessoa de confiança, o fato de eu entender ou não o que aquela pessoa está falando, não significa que vai existir ou não. Então, assim, o meu entendimento sobre o estudo, sobre algo que eu estudo, ele não molda a realidade de quem criou aquele conhecimento. Então, assim, a gente sempre vai estar atrás, sempre vai ter que estudar mais profundamente os assuntos, porque nunca o fato de nos expor a um conhecimento, esse fato de entender ou não vai mudar a realidade concreta e real ali de tudo, ok? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, de não passarmos a vida em pensamentos probabilísticos, tá? Eu vou deixar de fazer isso aqui na minha vida, né? Eu vou evitar aqui de fazer, sei lá, um projeto com a minha família, porque vai ter uma probabilidade que lá no futuro vai ter uma peste ou vai faltar dinheiro, sabe? Lógico, nunca pode dar um passo acima do que eu consigo de fato, né? Caminhar. Sempre tem que dar um passinho mais largo. É igual, por exemplo, fazer exercício físico, né? A gente faz um pouquinho e depois tenta ficar mais alguns minutos a mais, sempre estendendo um pouquinho, que aí de repente a gente consegue ir adquirindo hábitos bons, né? E não hábitos exagerados. Já que eu não faço exercício, hoje eu vou começar a fazer 3 horas por dia. E aí aquele cara, né, que nunca teve a experiência, né, vivida na realidade e começa a fazer coisas malucas assim, de repente aí uma semana já para de fazer tudo. Então, assim, sempre essa dose, a dose da ciência com a dose da realidade. Sempre vendo nas teorias, naquilo que a gente ensina ou aprende por pessoas confiáveis, sendo concretizado na realidade. E é lógico, muitas vezes a concretização na realidade, ela não vai ser momentânea, não vai ser instantânea. A gente vai só perceber isso depois de muito tempo, né? E aí tem as lives anteriores que falam da sabedoria, que na verdade a sabedoria ela é um percorrer num tempo, adquirindo conhecimentos bons que eu interligo entre eles e eles vão ter um sentido. E aquilo vai traçar todo um quadro fantástico, que nesse momento, hoje aqui, né, dia 30 de maio, eu vejo só um ponto ali de uma gotinha de tinta. Então, assim, a sabedoria a gente vai adquirir um dia depois, mas hoje, na realidade, dia 30 de maio, o que a gente pode fazer é o seguinte, é estudar. Independente do ambiente, eu tenho que ir para a faculdade e tal, porque lá tem os climas e tem a temperatura correta. Não, o estudo, para quem quer o conhecimento, para quem quer a ciência, para quem está descobrindo a verdade, ela tem que ocorrer no olho do furacão, tá? Não pode ter desculpa. Não pode ter desculpa ficar postergando, tem que ser alguns minutinhos por dia, 5 minutos no livro, bate outro ali, faz um projeto, levanta mais cedo, chega mais cedo, tá? Então, assim, não há desculpa para postergar os nossos conhecimentos, o nosso querer de buscar a verdade, ok? E aí, uma dose de estudo científico na realidade, né? A ciência, como eu já falei também algumas vezes, que a ciência nunca vai fechar o ambiente perfeito para dar todas as soluções. Na verdade, a ciência são maquininhas que eu crio, são aplicativos, pensando assim, né, que eles solucionam umas dores aí, né? Mas o conjunto, a beleza, tá na realidade, tá no mundo,
tá? Então, assim, por mais que eu tenha conhecimento, que eu estude algo, sempre tem que provocar que sempre vai ter outras variáveis, terão outras variáveis, que aí, de fato, e vai poder comprovar ou não aquele caminho que eu venho seguindo, né? E tomar muito cuidado, né, do que a gente vê como notícia que nos passou, aquele escândalo, né, aquelas notícias escandalosas, né, que nos tiram a energia do dia a dia de buscar o conhecimento correto. Esses escândalos, isso aí, primeiro, da profissão para quem gosta de mexer com essas coisas, né, por exemplo, jornalistas e tal, adoram esses escândalos, né. Segundo, também, por pessoas maldosas que ao longo dos anos, né, vem aí na nossa sociedade querendo mudar culturalmente as coisas, né? Para fazer com que as pessoas criem hábitos que elas querem, né? Um hábito de consumista, um hábito de desfoque familiar, né? Que o cara pensa assim que o trabalho é a solução do mundo e tudo, né? O que vale mesmo é o resultado, né? Entende? O que vale é ir para a Lua, né? Aí chega lá na Lua, tá tudo lá um breu, né? Eu não tenho conhecimento nenhum no fato de ir para a Lua. Talvez eu tenha uma visão diferente da vida, posso ter uma reflexão, mas se eu sou um gurizinho que não tem muita experiência de vida, eu ir para a Lua, eu vou ficar preocupado com o quê? Lá tava frio, sabe? Tava o motor da aeronave estava fazendo um barulhinho, e aí o pessoal mecânico lá não trabalha direito, aquele barulhinho ficou lá me irritando, né? Então, assim, o fato de eu olhar para uma ciência, para um livro, um conhecimento, não muda aquele conhecimento daquele autor, né, que fez aquele conhecimento, porque ele estava na prática de fato, e aí ele tentou espremer um conhecimento ali muito ainda baixo de entendimento, mas ele tentou provar alguma teoria, uma breve teoria. E aí, de repente, a gente pega isso, mas não pode colocar isso como verdade absoluta de todos os conhecimentos. Com esse aplicativo agora eu vou solucionar todos os meus problemas e tal, e aí eu vou ser uma pessoa melhor. Não. Então, entender que tanto de um lado a teoria é demais, ficar planejando demais também, não executar é ruim, quanto também, eu vou ignorar, deixar a vida me levar aqui, e as coisas vão acontecendo também. É ruim. Sempre estudar um pouquinho e olhando na realidade. Sempre estuda um pouquinho e testa um pouquinho. Sempre estuda, testa e sente, né? Passa uma semana fazendo a experiência para coletar os frutos. Esse é a forma mais sana de a gente de fato estudar. Se a gente entra num mundo teórico, né? Se eu sou um consultor, por exemplo, né? E aí eu nunca entrei numa fábrica, eu nunca fui numa mineradora, eu nunca desci numa mina subterrânea, e aí de repente eu começo a fazer teorias, né? Eu nunca desci lá com pessoal, e aí, né, você tem aí, por exemplo, cientistas que meio que deram uma atrapalhada nos nossos pensamentos, né? Que nunca foi lá, né, na fábrica, e aí, de repente, começa a colocar teorias de que o seu patrão é ruim e que a vida é ruim, né? E que você que é o poderoso aí, então você tem que tomar a posse do seu patrão, porque ele não merece aquele cargo, sabe? Então, assim, são pessoas que criam umas loucuras na nossa cabeça que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que o correto, de fato, é a gente focar nos dados, né? Na realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para você. 2 mais 2 é 4. O fato de eu entender, né, a prova é rapidamente identificada. Se eu pego 2 maçãs mais 2 maçãs, eu provo rapidamente que aquilo é 4. Na realidade, a matemática, por exemplo, é uma coisa bem interessante, porque rapidinho você encontra ali a solução, né? Mas o fato, por exemplo, antes de descobrir que 2 mais 2 era 4, isso já era uma realidade. Então não foi meu cérebro que tornou aquilo real. Aquilo já existia antes de eu mesmo ter o conhecimento, né? Então essa capacidade de gente poder saber que o conhecimento, muitas vezes a gente só tenta descobrir ali a realidade das coisas, mas nunca vai entender o motivo que ela existe, também a gente tem que ter essa noção, tá? Então, assim, os especialistas, tem muito especialista bom, que gosta da pitaco em tudo, né? E muitas vezes eles ficam lá somente no escritório, né?
Então, essa ideia, por exemplo, de você, eu vou ser somente um bom engenheiro indo nas obras, né? Eu nunca vou conseguir trabalhar perto de casa porque a minha sogra vai ficar lá me pedindo um monte de coisa, tal, ou a minha esposa vai ficar pedindo lá para lavar as coisas, tal e coisa. Isso são os fakes da nossa cabeça, tá? Não, isso, independente de onde você esteja, você tem que fazer o seu ambiente. Você tem que criar um ambiente com o que você tem, por exemplo, com os filhos que você tem, com os familiares que você tem, no local que você está, no ambiente que você está, lógico, lutando aí para limpar um pouquinho, né, deixar pelo menos organizado e insano o ambiente também, para criar esse ambiente de estudo. Mas o fato é que, independente de onde a gente esteja, se é no carro, se é na fábrica, se é no alto ar, lá no navio, a gente tem que entrar pro quartinho, estudar alguns minutinhos e se isolar um pouquinho, né? Tenta levantar mais cedo, um horário que todo mundo está dormindo. A gente tem que buscar os meios aí, né? E aí saber que todo o conhecimento que a gente tem, ele nunca vai ser o todo, a universidade, né? A universidade ele tem, de fato, esse sentido de a gente entender o universo, mas o universo é incompreensível, nunca a gente vai entender tudo, ok? Então, assim, com base nessa live aqui, eu espero que vocês saiam correndo agora fazendo os seus programações, faz um plano de estudo, pega um estudo macro e fala, olha, em uma semana eu vou estudar esse assunto, pega 15 minutinhos por dia, tenho certeza que o resultado vai vir rapidinho, não tem segredo, tá? Usa ferramentas básicas aí, entendeu? Coloca os horários mesmo no celular como despertador e usa uma agenda. Pode usar uma agenda aqui, eu tenho a agenda da Nossa Senhora Aparecida, que ganhei da Bruna, que ela tá me assistindo, e eu tô usando, Bruna, ó, tô usando aqui, achou que eu não ia usar, ó, tô usando, tá? Eu anoto aqui onde eu vou, tá bom? Eu tenho aqui também os digitais, os aparelhos digitais, mas eu prezo muito pela folhinha e o alarme do celular. Pronto, acabou. Aí a gente começa a fazer os projetos, começa a estudar um assunto e começa a destrinchar isso aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí, o Torreta, muito obrigado meu pai aí, a Bruna, e tenha um bom dia, um bom dia.